Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo aí. Meu nome é Ricardo Terra e a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre formas normais, tá? Como é que funciona isso aqui? Vamos lá. Vou até movimentar aqui, ó. Uau! Já comecei movimentando. O que acontece para a gente estudar formas normais? Por que isso aconteceu? Aconteceu que em gramática regular nós tínhamos um mundo bem tranquilo. A gente tinha um mundinho lá das gramáticas regulares bem simples, bem limitada. E aí, quando a gente foi para a linguagem livre de contexto, o que aconteceu? Então, assim, só para mostrar para vocês, quando a gente tinha gramática... Ó, até mudar a cor aqui, rapidinho. Quando nós tínhamos gramáticas regulares, a gente tinha várias restrições. Do lado direito das regras, só poderia ser o quê? Só poderia ser ou um terminal... Vou voltar aqui, peraí. Ou um terminal e uma variável, ou só um terminal, ou lambda. Então o lado direito era bem restrito. Quando a gente foi para a gramática livre de contexto, o que aconteceu? O que pode ser do lado direito baseado? Pode ser qualquer coisa. Basicamente, qualquer coisa. E com isso vem o quê? A necessidade de formas normais. A gente vai entender que isso, que é o seguinte, como a gente pode tudo do lado direito, por que a gente não põe algumas regras? Essas regras, o mais importante é o seguinte, elas de forma alguma reduzem o poder de expressão, tá? Elas só facilitam a questão de construção das gramáticas. Então é o seguinte, basicamente, só para mostrar o problema aqui, eu já falei para vocês, são muito flexíveis, ou seja, qualquer coisa do lado direito. Não existe restrições na forma do lado direito da certo, acabei de falar. Isso facilita a construção das gramáticas, ou seja, é muito fácil criar gramáticas desse jeito, qualquer coisa do lado direito. Só que um dos estudos de linguagem de gramática de contexto é para a gente criar analisadores sintáticos, em compiladores mesmo, tá? E tipo assim, quando você pode colocar qualquer coisa do lado direito para você construir um analisador sintático, entendeu? A gente tem o analisador sintático, então assim, é bem complicado, tá? É bem complicado, tá? Então assim, tudo que a gente vai aprender é para facilitar a criação de analisadores sintáticos, tá? Então o que acontece? O que são formas normais? Ela impõe restrições no lado direito, tá? Só que acontece, não reduz a expressividade. Então assim, é o que? Do lado direito só pode x, y, z. Mas baseado em x, y, z eu consigo o mundo, eu consigo tudo. Então a gente não quer aqui diminuir o poder computacional, o poder de expressão, desculpa, o poder de expressão de gramáticas. Mas sim fazer, como é que fala? Uma série de normalizar. Então, igual a gente pode em banco de dados fazer tudo que a gente quer e a gente aprende lá as formas normais em banco de dados, que são bom senso e tudo mais, esses bons sensos são para quê? Para evoluções e tudo mais. Aqui é a mesma coisa. As formas normais elas são criadas para questão de bom senso também, tá? Mas um bom senso para facilitar a gente a criar analisadores sintáticos de forma mais tranquila, tá bom? Lembrando, essas formas normais, a gente vai aprender todos os passos para nós colocarmos qualquer gramática nela. E isso é o seguinte, esses passos que eu vou ensinar para vocês, a gente consegue gerar de forma automática com algoritmos, tá? Então, isso a gente consegue fazer com algoritmos que dá para gerar de forma automática, completamente automática, tá bom? Aí o que acontece? Só que a gente vai aprender a fazer o quê? Agora eu vou desenhar aqui, na mão, a gente tem que aprender a fazer na mão, para depois usar o computadorzinho para fazer pra gente, tá bom? Isso aqui é um computador, é um desenho perfeito de um computador, então eu vou mostrar pra vocês aqui o monitor, aqui é a CPU, e isso aqui era o teclado, entendeu? Mas assim, vocês não entenderam porque eu não tinha desenhado o mouse, agora com o desenho do mouse, perfeito que a gente sabe que isso aqui... e também porque eu não botei um encosto no... agora ficou perfeito. Tá bom? Então vamos lá. Quais são duas que nós vamos aprender nessa disciplina? A forma normal de Chomsky e a forma normal de Gray-Bach. Tá bom? Pessoal, essas formas normais, eu vou explicar para vocês no próximo slide, elas não é uma simplificação da gramática, tá? Não, na verdade, assim, não é uma minimização. É uma simplificação, mas a simplificação não é pra gente, tá? Então, assim... Temos aqui Chomsky, Gray-Bach, tem muita gente brinca assim, né? Falando que eu brinco com meus alunos que é Chom Sky, tá bom? É tipo um DJ aí,
tá? Então o que acontece? Só para vocês entenderem a coisa mais simples que tem. A fórmula normal de Chomsky é uma gramática que tem V, sigma, PS, ou seja, as variáveis, o alfabeto, as produções e o símbolo inicial. Ela está na forma de Chomsky, então a gente chama de FNC, forma normal de Chomsky, se suas regras têm a seguinte forma, ou seja, as regras, todas as regras, ou seja, do lado direito, tem que ser da seguinte forma, ó. Elas têm, o S pode produzir, eu gosto de fazer por baixo, tá? O S pode produzir lambda, ou seja, se você tem lambda do lado direito, aqui, ó, se você tem lambda do lado direito, só pode ser o S. Ou seja, nenhuma outra variável pode produzir lambda a não ser o símbolo inicial. Esse S é o símbolo inicial. Se você não for chamar I de inicial, então o I pode produzir lambda, mas o Azinho não pode. O Bzinho não pode. Tá bom? O Bzinho não pode. Aqui não estou conseguindo desenhar porque é dificuldade mesmo, mas só o S pode produzir lambda. Já aprende isso, pessoal, porque isso aí é normal até na outra forma normal. Uma outra regra que pode é um não terminal produzir um terminal. Então você pode ter qualquer lugar produzindo Azinho, ou produzindo Azinho, ou produzindo Bzinho. Tá joia? Se não for o S produzindo lambda, se não for qualquer variável produzindo uma letrinha, um símbolo do alfabeto, a gente tem o quê? Produção de dois não terminais. E outra coisa, esses dois não terminais, vamos lá, o A produz Bzão, Czão. O Bzão e o Czão não pode ser qualquer variável, menos o S. Ou seja, o que significa isso? Nós não temos recursão para o símbolo inicial. Então, o que acontece? O que são as regras, pessoal? As regras são assim, o S pode produzir lambda? Pode. Então, ótimo. O S pode produzir Azinho? Qualquer coisa pode produzir Azinho, por exemplo. E aí, se não for essas regras, ou Bzinho aqui, ó, se não for regras assim, elas vão ser dois não terminais, Azão, Bzão. Tá joia? Mas eu não posso colocar Azão em S. Nunca pode ser S. Aqui nunca pode ser S, tá bom? Vou voltar aqui. Pode ser Azão, Czão. Tá joia? Pode ser Czão, Azão. Pode ser Bzão, Azão. Tem que ser dois não terminais. Basicamente é só isso. E o que é mais interessante nisso? Como é forma normal, qualquer gramática livre do contexto, você consegue modificar ela para colocar nessas regras, tá bom? E a vantagem dessa aqui, só para explicar rápido para vocês, vou até pegar isso como exemplo aqui, A produz B e C. E vamos supor que B seja Bzinho e Czão produz Czinho, só para ficar bem simples, tá? A ideia é, quando eu pegar o A, ele troca por B, C. E o B troca por Bzinho, vamos imaginar que o C troque por D, só para dar exemplo aqui. Aí o produz troca para D e E. E o D troca por Dzinho e o E troca por Ezinho. O que significa isso, pessoal? Como a gente tem não terminais, são sempre dois, as árvores de derivação são sempre binárias, ou seja, a gente trabalha com uma estrutura de binária. Isso é muito legal, porque quando a gente faz uma derivação, se você tiver uma gramática na forma normal de Chomsky, e você faz uma derivação, aquela árvore de derivação é binária. Isso significa que você pode usar vários algoritmos e facilitar várias coisas, entendeu? Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês é isso aí. E aí eu falo brincando com meus alunos, falo assim, gente, não é complexo. Não é complexo converter uma gramática livre de contexto qualquer para a forma normal de Chomsky. Não é complexo, tá? Não é complexo quando essa gramática arbitrária, o símbolo inicial dela é não recursivo, tá? Então, como vocês podem ver aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Não consigo dar zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Não consigo dar zoom. Mas aqui, vocês podem chegar mais próximo aí vocês. Tá falando que o símbolo S nunca pode derivar a um alfa qualquer, o S e o beta. Nunca pode. Então, na verdade, não é só S, não. Nenhuma variável pode chamar ela mesma, tá? Chamar o S. Então, não é só o primeiro, todos, tá bom? Então, isso aqui é até interessante para anotar, tá? E é essencialmente não contrátil. O que significa essencialmente não contrátil? Se você tiver lambda, é só o S que está produzindo lambda. Isso chama essencialmente não contrátil, tá? Então, uma gramática essencialmente não contrátil significa que se ela produz lambda, tá? Se ela produz lambda, é no símbolo S. Tá? Eu vou explicar para vocês o porquê que vem esse não contrátil e por que chama essencialmente não contrátil daqui a pouco, tá? Mas se a gente conseguir fazer isso aqui, se ela for essencialmente não contrátil, fica fácil. Quando ela não possui regra de cadeia, o que é uma regra de cadeia? É quando um não terminal chama outro, ou seja, você faz assim, Azão produz Bzão.
Pronto. Então você está trocando o A por B. E o B produz Bzinho. Num cenário igual a esse, é melhor trocar esse B aqui por Bzinho. Tá? Porque é o que ele produz mesmo. Então, para que eu estou chamando o A produz B, o B produz Bzinho, se eu posso falar o Azão produz Bzinho? Tá bom? E não possui símbolos inúteis. São dois tipos de símbolos inúteis, tá? É o que não gera terminal. Então, assim, só para mostrar aqui. Até vou fazer um negócio diferente aqui. Vou pegar aqui, só fazer um trenzinho diferente aqui pra gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse trenzinho diferente. Tá? Eu vou só pegar a borracha aqui. Só para ilustrar para vocês. Eu acho interessante ilustrar, que fica mais fácil depois nas explicações para frente. Tá? Pelo menos assim já começa a pegar essa ideia, tá? Ó. Vou pegar esse aqui. Vou pegar um pouco de mim aqui, vocês ignoram. Tá? Eu vou vir aqui uma nova página e vou dar um Ctrl V. Pronto. Ficou ótimo. Entendeu? Se eu soubesse que ia ficar tão bom assim, eu não tinha nem feito. Ô, gente, tá difícil, hein? Olha lá. Ixi, aqui eu não vou conseguir reduzir. Oxi. Eu só vou conseguir reduzir lá no final. Ah, aqui, ó. Pronto, aqui eu consigo reduzir. Não, aqui. Oh, Deus. Também não consigo, não. Peraí. Ô, gente. Vamos lá. É só aqui que eu acho que eu consigo reduzir. Isso, vamos lá, reduzir. Tô reduzindo, eu acho, viu? Não tô movendo, não. Tô reduzindo. Pronto. Nossa, que ótimo isso aí que eu fiz, hein? Uma ideia muito boa. Tá? Tô reduzindo mais. Pronto, reduzi. O que eu queria? Voltei aqui, ó. Pronto. Nós temos aqui aquilo que eu tava conversando com vocês, tá? Eu quero falar o seguinte. O que é o símbolo inicial não recursivo? Significa que se o S é o símbolo inicial, ele não pode ter uma chamada para ele de novo, seja com alfa ou com beta. Tá? Mas não é só no S, não. Não pode ter o Azinho, por exemplo, chamando AS. Por exemplo, o S está recursivo. Porque se o AS chamar o Azão e o Azão chama o S, tem uma recursividade aqui também. Então a gente não pode tirar isso. E para tirar isso é muito fácil. Vocês vão falar assim, meu Deus, Terra, isso é muito fácil. Tá? E o segundo, essencialmente, não contraste. Se você tiver, por exemplo, o S produz lambda, é tranquilo. Mas vamos supor que o S produz A. E o A pode produzir, vou até apagar aqui, só para dar um exemplo para vocês aqui, bem bobo. Ó. O S produz Azinho ou Azão. Vamos imaginar assim, Azão. E o que o Azão produz? O Azão produz Bzinho ou lambda. O que significa isso? Significa que o S, quando eu chamo o A chama lambda. Então pode gerar lambda. Não é isso? Vou colocar até aqui, desculpa, vou colocar até Azinho Azão aqui. Então significa o quê? Que o A pode virar lambda. Quando o A pode virar lambda, vou até marcar aqui diferente aqui pra gente, ó, verde. Esse A pode virar lambda. Então esse A a gente chama de anulável. Significa que ele pode sumir. Então o que eu tenho que fazer para sumir com esse lambda aqui? Porque não pode, o lambda só pode ser no S. Então eu tiro esse cara. Eu tiro esse lambda. Mas como o A é anulável, significa que onde tem ele, que é a única regra que tem ele é essa aqui, eu posso considerar a existência dele como não. Então fica Azão ou só Azão. Porque se esse A é anulável, ele poderia, dar um exemplo a grosso modo para vocês aqui, como se eu estivesse pegando essa regra aqui, dando Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou colocar... Nossa, meu Deus. Agora, deixa eu só pegar meu mousepad aqui mesmo. Aqui, ó. É como se o A podia virar lambda, significa que essa regra aqui, ó, eu duplico ela, significa que uma ela pode ter A e a outra não. Então é como se eu apagasse esse A aqui. Então ficou... desculpa. É como se fosse isso mesmo. Ficaria o A Azão e A. Mas como o A já tem, não precisa nem colocar ela. Ficou um exemplo muito ruim, mas aí vocês vão entender melhor quando eu explicar isso. Ou significa, não posso ter lambda aqui. Não possuir regra de cadeia significa o seguinte, se eu tenho o A produz Bzão e o Bzão produz Bzinho, para que o A troca por Bzão trocar por Bzinho? É muito melhor isso aqui eu transformar por A produz Bzinho. Tá? Então isso aqui, existe um algoritmo para tirar isso aí. E no último são símbolos inúteis. Eu vou até me puxar para o lado aqui. Puxar para o lado, só para mostrar para vocês o que significa símbolo inútil. Tem dois. Tem os que não geram terminais e os que não são alcançáveis. A gente chama de term e reach. Tá? O term, ele significa o quê? Que não gera terminal. Professor, como é que uma coisa não gera terminal? Isso aqui, ó. O A produz Azinho, Azão. Ou Bzinho, Azão. O que significa isso? O A gera Azinho, Azão, Bzinho, Azão. Aí você fala, pô, essa regra tá tranquilo. Não tá, porque não gera nada. Olha aqui.
se eu tiver uma derivação, lembra da derivação? O A eu troco por Azinho, Azão. Agora esse A eu troco por Bzinho, Azão. E agora esse A eu troco por quê? Viu? Eu vou ficar em loop para sempre e nunca vou produzir nada. Tá? Então isso aí a gente fala que não gera terminal. Então a gente tem um algoritmo para evitar que isso aqui aconteça. Tá? E aí se isso aqui tiver desse jeito, a gente mata esse A. Tá? E o reach é o mais... Só não é mais simples que o primeiro. O reach é o seguinte, se o S produz A, Azinho, Azão. O Azão produz Azinho, Azão ou Lambda. Vamos imaginar assim. Ou Lambda não, vou colocar o B. Tá? E aí o Bzão produz Bzinho. Aí você fala assim, tá, o que essa gramática aceita? Aí você fala assim, professor, não queria falar nada não, mas você tá percebendo aqui que o S chama o A, o A chama o Z, ninguém chama o B. Ou seja, do S eu não chego no B. Então significa que o B é o quê? Inalcançável. Aí eu posso matar ele. Tá joia? Então significa que eu posso pegar o B, ó, já que ele é inalcançável, e fazer isso. É um algoritmo simples, tá? Nós vamos ver cada um desses algoritmos na próxima aula. A aula de forma normal de Chomsky, parte 1 e parte 2, tá bom? Tá? Então assim, só voltando aqui, eu falo brincando aqui, ó, é continuação daquele slide lá, falando que cada um desses aqui eu falo que não é fácil converter para a forma normal de Chomsky se tiver esses 4 requisitos aqui. Mas esses 4 requisitos tem um algoritmo para isso, um algoritmo para isso, um algoritmo para isso, um algoritmo para isso. É uma brincadeira, tá? Na verdade, não possui simples inútil, são 2. 2. Então, são 5 passos que nós temos que fazer para colocar na forma normal de Chomsky. Isso a gente vai aprender esses passos na forma normal de Chomsky, parte 1 e parte 2. Tá? Aí o que acontece? Só para dar um exemplo para vocês que é bem interessante aqui, que eu acho que é um exemplo mais prático, mais interessante, que é o seguinte... lembra a forma normal, a gramática S produz ASB ou lambda? Ou seja, ela produz AI, BI, tal que o I maior ou igual a zero. Ou seja, isso aqui, ó, essa linguagem aqui, ó, a linguagem é AI, BI, tal que I maior ou igual a zero. Isso aqui é clássico. Aí quando eu tiro assim, é o seguinte, tá vendo que o S chama o próprio S? Então não posso fazer isso. Para tirar, eu crio um novo, o símbolo inicial vira S'. S' produz S e o S produz ASB ou lambda. Por quê? Porque o S' é o inicial. Então, ele não é recursivo, não tem S' do lado direito aqui. Então, pronto, já resolvi esse problema. Tá bom? O outro passo é que ela tem que ser essencialmente não contrátil. O que significa essencialmente não contrátil? Só o S produz lambda. E o S aqui, quando ele fala só o S produz lambda, no caso é o S'. Então só o S' pode produzir lambda. Então o que eu faço? Olha, o S não pode produzir lambda, mas o S produz lambda. Então o que eu faço aqui, só para vocês entenderem? Como eu falei aqui, ó, o S produz lambda. E o que eu fiz aqui na parte de baixo? Eu matei o lambda. Como o S produz lambda, eu falei que ele produz lambda, então fica ASB, mas como ele pode ser lambda, eu copio de novo a ASB e como o S pode ser lambda, fica só AB. Basicamente foi isso. E aqui tem S, não tem? Então o S pode existir, como ele pode ser não existir. Então esse S é anulável, então ele pode ser esse ou pode sumir. Anular é sumir. Então ele fica lambda. Então ficou desse jeito aqui embaixo. Tá? Só que aqui a gente tem uma regra de cadeia, tá vendo? S' produz S. Ficou muito ruim, S' produz S. Isso não é legal. Então, por quê? Porque a gente está fazendo aquele caso, o A produz Bzão e o Bzão produz Bzinho. Então, para quê? Porque faz o A produz Bzinho. A mesma coisa aqui. Se o S' produz S e o S produz isso tudo, vamos pegar isso tudo que o S produz e trocar por esse S aqui. É o que eu fiz aqui, ó. Aí ficou S' produz ASB ou AB ou lambda, que é o que tinha aqui. E o S não muda. O S é ASB ou AB. Então, olha lá. Agora vamos lá, retomando, isso aqui é o que estava na regra da cadeia. Aí sem símbolos inúteis, esse exemplo aqui basicamente não tem. Sem símbolos inúteis também que não geram terminais, não tem. Que não são alcançáveis, não tem. Por que que não tem? Porque todos geram terminais. Olha aqui, AB é um terminal, entendeu? São 2, na verdade, terminais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gerar terminais significa que eu consigo parar, aquela regra para. Tá? Para gerando alguma coisa. Ele gera lambda e ele gera AB. E a S também gera AB. Então, não tem esse problema. E sem símbolos inúteis que não são alcançáveis. O S' chega no S, então acabou. Começa pelo S', o S' chega no S, são os dois que tem, então não tem símbolos. E para colocar na forma normal de Chomsky, tudo tem que ser do quê? Da forma o A produz Bzão, Czão, ou o S produz lambda, ou um A qualquer produz um terminal, Azinho, por exemplo. Tá joia? Esse B e C aqui, lembrando, ele não pode nunca ser o símbolo inicial, que pode ser S ou S', tá bom? Mas a gente fala sempre representa como S, tá?
Aí o que acontece? Na forma normal de Chomsky, olha como é que fica. Fica desse tamanho aqui, ó. Isso aqui é a forma normal de Chomsky, isso tudo aqui é a forma normal de Chomsky, equivalente a S produz ASB ou lambda. Então, como vocês podem ver, o que eu quero passar para vocês, o que eu quero passar mesmo para vocês aqui, é que uma gramática super simples ficou assim. Aí você fala, professor, não minimizou, aumentou. Aí eu falo, sim, não minimizou. Eu não falei minimização. Forma normal não é minimização. Está escrito até aqui, a forma normal não é minimização. Aí você fala, mas simplificou por quê? Mas simplificou. Porque imagina para o analisador sintático, agora ficou muito mais fácil dele trabalhar. Por que ficou muito mais fácil dele trabalhar? Porque agora a gente sabe que todas as regras do lado direito, eu não tenho festa, não tenho recursão de 10, de 20. Eu sempre tenho 2 não terminais, ou um terminal, ou S produzindo lambda. Então o número de regras, o que eu posso tratar aqui, diminui. Então fica muito mais fácil. Tá bom? Então ele simplifica para um computador, não simplifica para a gente. Ele não minimiza, nunca falei que minimiza. Minimizar nunca, entendeu? Mas ele simplifica por computador, não pra gente também. Tá bom? E além disso, a gente tem a outra forma normal que a gente vai ver, não nessa semana, tá? Mas na outra você vai ter uma aula que é forma normal de Greibar, tá? E essa forma normal de Greibar é a forma normal de Chomsky, vou repetindo para vocês aqui, não tem que ser 2 não terminais do lado direito, ou um terminal, ou o S produzindo lambda. Então aqui se for um A qualquer. Não é isso? Ou S produzindo lambda. No Greibar, duas coisas continuam. Ó. Um não terminal produzindo terminal, ou S produzindo lambda. Tá aqui, ó. O S produzindo lambda, um não terminal produzindo um terminal. Tá? Mas assim, aonde em Chomsky que era A produz Bzão, Czão, ou seja, 2 não terminais, e as árvores de derivação eram binárias, aqui mudou. Tá? E essa aqui é mais usada, tá? Para analisadores sintáticos. Você agora tem regras começando por um terminal, seguido de A1, A2, A3, quantos você quiser. Desde que nenhum desses não terminais seja o S. Nunca pode ser o S. Nunca pode ser o S. O S, símbolo inicial, nunca pode ser recursivo. Então ele nunca pode ser chamado. O símbolo inicial nunca pode ser chamado, agora do lado direito. Mas os outros símbolos todos podem, menos o inicial. E aí você pode ter regra, por exemplo, assim, o Azão produz Azinho, Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão. Aí pode, tá bom? Então, assim, e para transformar em Greibar, como é que faz? Aí para transformar em Greibar, eu vou com calma com vocês, para não assustar. Esses são 2 passos só, tá? O primeiro passo é colocar em Chomsky. Ou seja, fazer aquele tanto de coisa que a gente vai aprender nessa semana, tá? E o segundo passo? O segundo passo em um futuro próximo, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui, lembra que a gente tinha chegado nessa forma normal de Chomsky para gramática ASB ou lambda? Então a gente tinha chegado nessa aqui. Então, a forma normal de Greibar, basicamente, olha as regras, geram terminais, ou seja, essas duas não mudaram, não mudou nada, tá vendo? Basicamente não mudou. E o que acontece? A gente tem as regras, que aqui podia ser AX, AB, agora a gente tem AX, AB', olha lá, um terminal seguido de 2 não terminais. Um terminal seguido de 2 não terminais iguais. Tá? E aqui, um não terminal, olha lá, seguido de um terminal seguido de um não terminal, um terminal seguido de um não terminal. Tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu até vou apagar tudo nesse slide aqui, porque eu quero mostrar um negócio bem legal para vocês. É o mesmo número de A's, mesmo número de B's, não é? Vamos imaginar que a gente pega, por exemplo, a palavra 3A's, AA, BBB. Quando a gente vai fazer na forma normal de Chomsky, olha o que eu vou fazer. S'. Começa com S', começa? Aí eu tenho que pegar A, X. E o que o A vira? O A vira Azinho. E o que o X vira? O X vira S, B. E o que o S pode gerar? É o que eu vou colocar, vou ser simplista, vou colocar só A, B, B. No caso nosso, o S, para a gente parar, a gente vai pegar o AB. Então o S gera A, B. E o A gera Azinho, o B gera Bzinho e o B gera Bzinho. O que eu gerei aqui? A, B, B. Olha como é que ficou a árvore de derivação usando a forma normal de Chomsky. Binária. Tá joia? Binária. E como é que a gente faz na forma normal de Greibar? Olha como é que ficaria, ó. S' produz. Olha, eu vou mostrar do jeito que é mais interessante de mostrar para vocês. Aqui é binário. E olha como é que é a forma normal de Greibar. Forma normal S' produz o quê?
AX. E o X produz o quê? Aí eu posso pegar uma dessas duas opções. Eu vou trocar por A, belinha, belinha. Olha aqui, ó. Desculpa. A e depois belinha, belinha. E o belinha eu troco por quem? Por B. E aqui eu troco por B. Olha como é que funcionou. AABB. Terminei a derivação. Observe que aqui a derivação não é binária, mas a gente consegue perceber uma coisa bem interessante. Toda vez que você faz qualquer coisa, qualquer derivação, essa aqui foi a primeira. Eu coloquei já coloquei um terminal. Quando eu faço a segunda, eu já coloquei mais um terminal. Quando eu faço a terceira, eu botei mais um terminal. Sempre você escreve um terminal. Exceto no S produz lambda, mas assim, em todos os outros, sempre na hora que você faz uma derivação, você escreve um texto. Ou seja, no analisador sintático você tem um programa, e aí você vai lendo o programa, cada hora você vai lendo o primeiro token, a gente vai aprender isso em compiladores, o primeiro token dele. Tá joia? Na forma normal de Chomsky, a gente já não tem isso. A gente tem uma árvore de derivação binária. Tá? Então, assim, aqui virou uma folha, mas o S transformou em 2, o X transformou em 2, o SS transformou em 2, e aí viraram folhas. Tá bom? Então, é sempre uma árvore de derivação binária. Então, a gente pode usar caminhamento, pré-ordem, pós-ordem, e a gente faz qualquer algoritmo que funcione em árvore, funciona com um processo de derivação aqui, bem interessante. Só que a gente vai ver que para compiladores, a gente usa bastante uma coisa mais próxima de Gray-Bar, tá bom? A gente não usa Gray-Bar, mas a gente usa uma forma bem próxima de Gray-Bar, tá bom? E com isso, pessoal, só mostrar para vocês que em Gray-Bar a gente acabou acontecendo um negócio que eu vou mostrar para vocês lá na frente, então é um detalhe só, mas quando eu coloco na forma normal de Gray-Bar, eu posso gerar símbolos inalcançáveis. Por exemplo, o S' chega no X, tá vendo aqui? Ó, o S' chega no X. E no B'. Então, X eu chego e B' também. Agora, o X chega no X e no B'. E no B'. E o B chega no B. Ou seja, esses dois aqui eu posso apagar. Eu posso sumir com eles, que eles não fazem diferença. Entendeu? E aí, dessa forma, a gente consegue fazer uma gramática que ficou até mais enxuta. Tá vendo? Se você olhar bem aqui, ela ficou bem enxuta no quesito que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Opa, eu não tô conseguindo mover mais aqui, o bicho ficou doido aqui. Tá, eu acho que ficou bem doidinho aqui, tá bom? Mas com isso, é só mostrar essa questão de inalcançável, com isso a gente fecha a aula de hoje aqui, tá bom? Opa, deixa eu só ver se eu consigo... Nossa, como é que eu faço? Será que eu... eu consegui. Abraço, gente. Eu acho que com isso a gente fechou essa aula de introdução.